Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo de número 24. Gênesis, capítulo de número 24. Quem achou, diga eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga eu também. Mas você não achou Gênesis, como é que você ama a Bíblia? Se fosse Abacuque, né? Se fosse Oséias. Vamos lá, Gênesis 24, diz assim: Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. E disse Abraão a seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: Põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque meu filho. Disse-lhe o servo: Talvez não queira a mulher seguir-me para essa terra, nesse caso levarei o teu filho à terra de onde saíste. Respondeu-lhe Abraão: Cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: A tua descendência darei essa terra, ele enviará o seu anjo que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento, entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por debaixo da coxa de Abraão e seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem a tirar água, e diz consigo: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser: Inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder: Bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com meu senhor. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: Dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: Bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: Tirarei água também aos teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, e tirou e deu a todos os camelos. O homem observava em silêncio atentamente para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro, lhe perguntou: De quem és filha? Peço-te que me digas. Haverá em casa do teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? Ela respondeu: Sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou: Temos palha, muito pasto e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou o Senhor. Feche seus olhos. Pai, nós estamos sedentos e famintos de continuar ouvindo tua voz, Pai. Pai, eu quero te pedir: derrama uma porção na vida de cada um aqui, Senhor, de acordo com a fome de cada um, Pai. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos da Tua direção, Pai, nessa área tão importante da nossa vida, Senhor.
Que a Tua palavra seja uma espada afiada, Senhor, e penetre o nosso coração hoje aqui. Está usando mudanças internas em nós, Pai. No nome de Jesus. Amém. Eu queria falar para você sobre 5 passos para escolher certo, tá? 5 passos para você fazer uma escolha acertada. Primeira coisa que eu quero te falar é da importância dessa escolha. Talvez você não tenha entendido ou parado para pensar quão importante é essa escolha. Abraão, ele tinha tido êxito em tudo, mas ainda não havia êxito numa área, encontrar uma esposa para o seu filho. Na cultura da época, não era o filho que simplesmente saía namorando e vendo quem ele ia casar, mas o pai que escolhia uma esposa para o filho, porque era um casamento de famílias também. Não era apenas um casamento entre um homem e uma mulher, era um casamento de famílias. Então ele escolhia de uma família com a qual ele queria se casar, porque havia uma aliança de famílias. E Abraão, então, chama o servo mais responsável dele. Chama o servo que ele mais confiava. Fala, coloca a mão debaixo da minha coxa e jura pelo Senhor que está no céu. Olha o tamanho da importância dessa decisão. Por quê? Porque o que você precisa compreender é que não estava em jogo a felicidade de Isaac. Estava em jogo o plano de Deus na face da terra. Isaac era o filho da promessa. Isaac era quem ia carregar a descendência da família que abençoaria todas as famílias da terra. Ou seja, não era simplesmente um casamento de um menino, de um jovem, mas era a descendência da família que iria trazer o reino de Deus para a terra. Então eu quero que você entenda a importância dessa escolha antes da gente começar. Não é só a felicidade que está em jogo, é uma geração que está em jogo. Você vai ter filhos, que terão filhos, que terão filhos, que terão filhos e filhos e filhos, e essa geração será abençoada por causa dessa escolha ou amaldiçoada por causa dessa escolha. Então, primeiro, entenda o peso dessa escolha. Não é só sua felicidade que está em jogo, mas é uma geração que está em jogo. E Abraão sabia disso. E aí eu queria usar esse servo para falar um pouco sobre como escolher certo. Hoje a gente não usa, na nossa cultura, a gente não trabalha assim, não funciona assim, não é seu pai que escolhe por você. Mas eu queria usar a inteligência, a sabedoria desse servo ao escolher uma esposa para Isaac, para te dar algumas dicas sobre como escolher alguém para você. Amém? 5 passos, então. Primeiro, anota aí. Ore para encontrar. Não encontre para orar. Ore para encontrar, não encontre para orar. Olha o verso de número 12, que interessante. Ele diz assim, primeiro 11, perdão. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem tirar água. 12. E disse consigo, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. E aí ele começa a falar com Deus o sinal que ele queria. Ele começa a falar com Deus qual era a prova de que seria uma moça de Deus. Aí ele fala, eis que estou ao pé da fonte das águas, e a filha dos homens da cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça em quem eu disser, inclina o teu cântaro para que eu beba, ela me responder, bebe e darei água aos seus camelos, que seja essa, Senhor. O que eu queria falar para você é o seguinte, ore para encontrar alguém. Não encontre alguém para orar com essa pessoa. Está uma moda agora na igreja, esse negócio de orar. É o novo termo para ficar. Eu estou orando com fulano. Antes, na minha época, lá era ficar. Estou ficando com fulano. Agora na igreja, estou orando com fulano. Só que, quando você encontra para orar, primeiro que você encontra com seus olhos carnais. Você vai com seus olhos carnais, só mapeando, encontrei. Quer orar comigo? Só como é que é a oração dessa pessoa? A oração dessa pessoa não é, Pai, me revela, é essa mesmo, Senhor, é da tua vontade. Não, a oração geralmente é, Senhor, é essa, Pai. Eu quero essa, Pai. Abençoa essa, Senhor. Me dá essa, Senhor.
Por quê? Porque você escolheu com seus olhos carnais e quer um aval divino a uma escolha carnal sua. Por isso, eu acho muito interessante o que esse servo faz. Sem ter os olhos em ninguém, sem ter ninguém em vista, ele começa a orar por uma decisão que ele ainda vai tomar. Irmão, comece a orar hoje, sem ter ninguém em vista. Comece a colocar essa área da sua vida em oração, sem estar pensando em ninguém, sem estar olhando para ninguém. Para quê? Para pedir discernimento espiritual. O que a gente precisa aprender é discernir espírito. E não discernir marca de roupa. E não discernir marca de carro. Discernir espírito. Está entendendo? É você bater o olho e falar, cara, não é de Deus. Você bater o olho e falar, é de Deus. E não é somente esse julgar, não. É um discernimento de espírito. É o que ele estava pedindo, Senhor, me dá êxito nessa missão. Porque vai sair um monte de moça, vai aparecer aqui na minha frente. Qual que eu vou escolher? Não? É igual os rapazes aqui. Um monte de moça, tem 5 para cada um. Tem que ter discernimento de espírito agora. As moças já estão numa situação mais complicada. E aí ele começa a orar, e é muito doido, porque na oração ele começa a colocar características da pessoa que ele queria encontrar. E eu queria te incentivar a isso. Ore em relação a características. Mas, gente, não ora por características físicas. Eu sei que vocês já ouviram às vezes umas mensagens, mas não ora, eu quero sem bunda, eu quero alto, eu quero loira. Não, para! Ele não fala nada de físico aqui. E é muito doido, cara. Esse servo era muito inteligente, muito sábio. Olha só a figura que ele monta. Senhor, eu vou pedir água para ela vai me dar e ela vai oferecer para os 10 camelos. Nesse símbolo, ele tinha condensado todas as características que você ouviu aqui na palestra anterior. Você entendeu isso? Falei assim, primeiro eu vou pedir água para ela. Ela vai me dar, já era comum, né? Aí eu não vou falar nada, ela vai ter que oferecer para os 10 camelos. Ele estava dizendo para Deus, Deus, eu quero alguém proativo. Deus, eu quero alguém trabalhador. E eu quero uma menina marumbuda, Senhor. Porque para pegar água para 10 camelos, era uma menina do CrossFit, cara. Certeza. Certeza que era só no agachamento aqui. Porque, meu irmão, cada camelo bebia 100 litros de água. Essa menina carregou no lombo 1000 litros. Você imagina o tamanho dessa Rebeca. Você imagina as coxas, a batata da perna da menina. Você, eu quero alguém proativo. Eu quero uma trabalhadora, Senhor. Eu quero alguém que fala, eis-me aqui. Eu quero alguém que não tenha na boca, não é problema meu. Eu quero alguém que assuma as coisas. Eu quero alguém misericordioso, que está vendo um camelo passar sede e fala, não, eu vou ajudar esse camelo. É isso que eu quero, Senhor. Ele conseguiu, nessa prova que ele fez para Deus, colocar as características daquilo que ele entendia que seria necessário uma mulher para aquela missão. Sabe que um dia, a professora irmã Marlene, uma senhora que caminha com a gente no ministério, que é um posto de sabedoria, ela falou assim para mim, Douglas, sabe quais são as 2 palavras mais importantes que uma mulher pode dizer para um homem? Ela falou assim, na minha palestra, no Encontro de Casais, eu vou revelar as 2 palavras mais importantes que tem que ter na boca de uma mulher, de uma esposa. Só que a palestra era tipo dali 5 meses, tá ligado? Eu falo para a irmã, ela, não, na palestra eu vou te falar. Causando um marketing na minha cabeça. E aí um dia ela me falou, as 2 palavras mais importantes que podem sair da boca de uma mulher, de uma esposa, conta comigo. Não é eu te amo, que eu te amo, às vezes é muito florido. É quando eu te amo se revela em conta comigo. Meus camelos estão passando sede, conta comigo. Cara, vai doer as costas, conta
comigo. A gente vai ter que ir lá na Editora Vida e carregar livro. Conta comigo. Conta comigo. Ele faz esse teste e na oração dele, ele já coloca para Deus essas características internas. Fala para Deus, cara, o que você quer? Senhor, eu quero uma pessoa assim, uma pessoa assada, mas fala características internas. Eu quero um homem sábio, eu quero um homem trabalhador, Senhor. Eu quero um homem sensível, Senhor. Eu quero um homem que me ouça, Senhor. Eu quero um homem com sabedoria. Eu quero um homem manso. Eu quero um homem... Coloca para Deus as características que você quer. E olha só, que diz assim. Olha o que diz aqui. Versículo 15. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca. Olha o que está dizendo aqui? Que no meio da oração dele, Rebeca apareceu. Ele estava ali ainda orando. No meio da oração, ela apareceu. Vai ser no meio da sua vida de oração que a pessoa vai aparecer. Vai ser enquanto você ainda considera, enquanto você ainda está falando com ele, ela vai aparecer, ele vai aparecer. É como um jovem, que já um pouco mais avançado de idade, ele chega na igreja e ele fala, Senhor, eu não aguento mais. Jovem desesperado, eu não aguento mais, Senhor, ficar sozinho, não aguento mais, estou passando muito frio, Senhor, à noite. Não aguento mais abraçar o travesseiro, não aguento mais dar boa noite para o rapaz do Jornal Nacional, não aguento mais, Senhor. Aí, ele chegou na igreja um dia, ele falou assim, eu vou mais cedo, porque eu preciso falar com o Senhor na igreja. Aí chegou mais cedo, começou a clamar, ele ajoelhou no primeiro banco, sabe? Começou a clamar, Senhor, Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, eu preciso de alguém, Senhor, tal. Aí ele falou assim, Senhor, vou fazer uma prova contigo aqui agora. Eu vou terminar essa oração, Senhor. Quando eu falar amém, eu vou levantar a cabeça. E a primeira menina que eu ver, eu vou casar com ela, Senhor. Eu vou entender que é essa. E ele falando isso para Deus, só que o que aconteceu? Uma moça desesperada também estava ali. E ela ouviu a oração. E ela tinha aqueles olhos atraentes, sabe? Um atrai o outro, assim. Tinha aquele cabelo, né? Tinha uns bigodinhos no cantinho aqui, assim. E ela ouviu a oração, ela falou, opa, resposta de Deus. Ela se posicionou, né? Tendo certeza, quando ele levantasse a cabeça, ela estaria ali, ela já se arrumou, ela já se preparou, já ficou ali posicionada, já fez uma pose aqui. E o cara orando, Senhor, é agora, Pai. Senhor, tem misericórdia. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Amém. Quando ele abriu o olho, ele viu. Ele fechou correndo e falou, Senhor, brincadeira tem hora, Pai. Estou falando sério com o Senhor aqui. Só fica zoando. Vai ser no meio da sua vida de oração, cara, que a pessoa vai aparecer. Vai ser no meio da tua comunhão com Deus e você colocando diante dele essa situação na sua vida, que essa pessoa vai aparecer, cara. Ore para encontrar, não encontre para orar. Ore pedindo discernimento para Deus. Discernimento de espírito, cara, para você fazer uma escolha acertada. Segunda coisa que eu queria dizer para você, reforçando o que você aprendeu aqui pela manhã, é não escolha apenas com os olhos, tá? Não escolha apenas com os olhos. Porque antes eu dizia, não escolha com os olhos. E eu acrescentei um apenas, porque o olho é importante também no processo. Mas ele não é o mais importante, tá? Então, não adianta você escolher alguém que você não tem atração, ok? Você tem que ter atração. Você tem que ter atração física, porque nós somos um corpo também. Somos alma, espírito e corpo. Nós somos um corpo. Então você tem que ter atração física, mas não que essa não seja a grande prioridade da sua vida, tá? Então assim, se a pessoa não te atrai fisicamente, nem um pouco, nada, zero, não é para você. É um sinal de Deus que não é para você. Você tem que ter uma atração física também pela pessoa. Mas não escolha apenas com os olhos. No verso de número 16, diz assim, olha,
a moça era muito formosa de aparência, ou seja, era uma menina bonita, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: é você, casa comigo. Não. Ele viu que era bonita, ele viu que era atraente, que era formosa, mas mesmo assim ele sai e fala: você pode me dar de beber? Ou seja, ele faz o teste. E esse teste era para enxergar a beleza interior dela. Ele fala: estou vendo que você é bonita por fora, mas deixa eu fazer um teste, vamos conversar um pouco, porque eu preciso saber como você é por dentro. Me dê de beber. Eu preciso saber qual é a sua beleza interior. A Val usa um termo que eu acho muito legal, ela fala assim: as meninas têm que ser bonitas até do avesso. Como é que você é por dentro? Sabe que o pastor Salomão, que me discipulou por muitos anos, ele disse que no Rio de Janeiro estava acontecendo um lance lá, na Páscoa. Os pais iam tudo para o mercado para comprar os ovos de Páscoa, né, os ovos de chocolate, e eles chegavam no mercado, tinha aqueles ovos de marca, né, da Nestlé, da Lacta, Ferrero Rocher, não sei o quê, e eles viam os preços lá, 40, 50 reais, 60 reais, e de repente eles saíam do mercado, tinha um camelô na frente do mercado, vendendo os mesmos ovos da Nestlé, da Lacta e tal, por 10 reais, por 15 reais. Aí eles ficavam, né, lotava a banquinha do camelô, eles compravam aquele monte de ovo, levavam para os filhos e tal, e era antes da Páscoa, então eles guardavam os ovos em casa e tal, e aí chegava o dia da Páscoa. Molecada desesperada por chocolate, né? Desesperada por açúcar. Chegou, tal, cadê meu ovo? Aí o pai ia lá no mercado, ia lá no armário, tirava os ovos, dava para eles. Aí a molecada desesperada abria. Quando eles abriam, tinha um abacate dentro. E é muito doido, porque é exatamente o que a gente está vendo na nossa geração. Embalagens bonitas. Mas quando você abre, tem um abacate dentro, cara. E a pergunta para vocês é essa: você prefere uma embalagem bonita com abacate dentro ou uma embalagem mais ou menos com chocolate dentro? Hã? Para você, o que importa é a embalagem ou é o conteúdo? Hã? Conteúdo? Pergunta ao pessoal lá daí: é chocolate ou abacate aí dentro? É um chocolate ou um abacate aí dentro? Entenda, gente. O que vai sustentar o seu casamento não é a beleza física. Não é. Mas é a beleza interior. Nunca que eu estava numa discussão com a Val, ela fez alguma coisa que me desagradou, me chateou. Nunca que eu vim bravo assim para falar com ela, e quando eu fui brigar eu falei: você é tão linda, como que eu vou brigar com você? Meu irmão, você não vê cara, você não vê nada. Por quê? Porque o que sustenta o casamento é a beleza interior, cara. Quantas moças são lindas, cara, mas são horríveis por dentro. São chatas, mal-humoradas, maldizentes, brigam com todo mundo. Preguiçosas, como foi dito aqui. Quantos rapazes são bonitos por dentro, cara? São bonitos por fora, mas por dentro são horríveis. São perversos, são pervertidos. O que você quer? É uma embalagem? Ou você quer um conteúdo? Porque deixa eu dizer uma coisa. A embalagem, gente, dá para dar um jeito. Você leva ele lá no shopping, compra uns negócios para ele lá, entendeu? Compra umas roupas, dá uma escondida. Preto, ajuda muito preto, gente. Não é? Usa um preto, só usa preto. Se for necessário, compra tudo preto. Entendeu? Você vai lá, corta o cabelo, raspa dos lados, sei lá, estou tentando, ó. Deixa uma barba para não mostrar que o seu rosto é redondo assim. Deixa uma... Entendeu? Faz alguma coisa. Agora, a embalagem dá para você mexer.
Dá para você pôr uma maquiagem, dá para você pôr um óculos, dá para você fazer alguma coisa. Agora, meu irmão, caráter não tem loja que resolva. Não tem roupa que resolva, não tem dinheiro que resolva. Dinheiro só piora, na verdade. Então, moças e rapazes, parem de escolher só pela embalagem. Se você começasse a usar um critério inverso, porque qual tem sido o critério da galera? Eles olham aqui e vê todo mundo que é bonito e falam, então deixa eu conhecer esses bonitos aqui, tal, e ver se tem algum entre os bonitos que é bacana. Vamos ao contrário, gente, vamos ver todo mundo que é bacana e você vê qual é o mais bonitinho dos bacana. Começa olhando por dentro. Cara, quantos meninos na igreja que são, cara, especiais, cara, são homens de Deus, mas as meninadas só ficam na embalagem, só fica vendo onde que ele faz faculdade, onde que não sei o quê, e perde, cara, o cara que seria o melhor marido ali dentro, cara. Olha para dentro, aí depois dá uma inspecionada fora e vê se tem jeito, entendeu? Tipo assim, tem jeito. Dá para fazer alguma coisa, Senhor. Não escolha apenas com os olhos, cara. É como Samuel, em 1 Samuel, quando chega na casa de Jessé para ungir o futuro rei, ele é enganado. Gente, Eliabe era tão bonito, Eliabe era tão vistoso, tão pinta de rei, que ele enganou um profeta, cara. O profeta bateu o olho e falou, é esse. É esse. Eliabe já estava comendo 12 ovos com whey, proteína, assim, ó. Tal. Aí o profeta bateu, é esse, cara. Aí Deus chama o profeta de canto e fala, ei, vem aqui. Não é esse. Eu o rejeitei. Samuel, eu não vejo como o homem vê. Vocês veem a aparência, eu vejo o coração. Entenda, Deus não está vendo um monte de pessoas aqui não. Deus está vendo um monte de coração sentado aqui. Deus não está vendo corte de cabelo e roupa, Deus está vendo corações sentados aqui. E nós temos que aprender a ver como Deus vê, cara. Queira casar com um coração. Um coração bonito, cara. Você quer casar com alguém rejeitado por Deus, cara? Mas que é bonito? Não escolha apenas com os olhos. Terceiro, anota aí. Olha só o verso de número 26, que interessante. Quando ele fala com ela e fala, viu que ela era bonita, viu que ela era bonita por dentro, viu que ela tinha realizado ali o sinal de que ele tinha pedido para Deus. Ele pergunta de que família ela é, e ele descobre então que ela é da família de Abraão. Ou seja, tudo completo. Está tudo certo. Olha o que acontece no verso de número 26. Então o servo se inclinou, o homem, e adorou o Senhor. Qual foi o resultado de ele ter encontrado a pessoa certa? Adorar o Senhor. Então, terceiro lugar, anote aí. Encontre alguém que te faça adorar o Senhor. Encontre alguém que o resultado de encontrá-lo te faça adorar o Senhor. Sabe qual é o problema? A galera fala, encontrei a pessoa certa, se ajoelha e adora a pessoa. Ele encontrou a pessoa certa, de Deus, bonita, proativa, trabalhadora, tudo, da família da fé, ele se ajoelha e adora o Senhor. Encontre alguém que vai te levar para mais próximo de Deus. Essa é a pessoa. Estar com ela te faz mais adoradora ao Senhor. Estar com ela te aproxima de Deus. Gente, o que a gente tem que pensar aqui é, para que serve casamento? Você sabe para que serve casamento? Porque a gente está querendo casar, mas a pergunta é, para que serve casamento? E é interessante que em Mateus 22, os caras chegam para Jesus para tentar fazer uma pegadinha com Jesus ali. Aí eles perguntam assim, Jesus, um homem e uma mulher se casaram, e o homem morreu. E na nossa tradição, quando um homem morre sem ter dado filhos para a mulher, o irmão dele assume a mulher. Então o irmão assumiu a mulher porque ela não tinha filhos. E o irmão morreu.
E aí o segundo irmão assumiu a mulher e ele morreu. E aí o quarto irmão assumiu a mulher e morreu, o quinto assumiu, o sexto e o sétimo irmão assumiu a mulher e todos morreram. Primeira coisa que eu falaria é cuidado com essa mulher. Não come a comida dela, fala, come você primeiro, antes de experimentar. Aí a mulher morreu. E aí tá lá no céu a mulher e os 7 maridos que ela teve. De quem que ela vai ser esposa? É a pergunta. O que Jesus responde? De ninguém. Por quê? Porque no céu seremos como os anjos. Ninguém se casa, nem se dá em casamento. Então Jesus traz uma revelação, gente, gigantesca para a gente. Que ninguém vai ser casado no céu. Ou seja, na eternidade não vai ter casamento. A pergunta é, para que casar na vida na terra? Se é um sopro, se é um piscar de olhos, para que serve casamento? Se no céu não vai haver casamento, para que serve casamento aqui? Por que a gente casa? Qual é o sentido de casar? Se nós somos seres eternos. Se a nossa vida, na real, é lá. Aqui é só uma preparação. Para que casar? E aí, Paulo vai trazer o grande significado de casamento, que está em Efésios capítulo 5. Abre aí comigo, Efésios 5, verso de número 25. Efésios 5, 25. Você tem que entender para que serve casamento, para você fazer uma escolha acertada. Efésios 5, verso 25. Olha só o que diz. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Presta atenção. Maridos, amai vossa mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A minha pergunta para vocês é, o que o amor de Cristo pela igreja fez por ela? O que o amor de Cristo, ou para que Cristo se entregou pela igreja? O que Cristo, através do seu amor e a sua entrega, conquistou para a igreja? Conforto? Não. Casa na praia? Não. O que o amor de Cristo e a entrega dele conquistou para a igreja? Salvação. Eternidade. Então a minha pergunta para vocês é, o que significa amar a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela? É eu olhar no olho da Val e falar assim, Val, eu estou com você, sabe por quê? Porque eu vou te ajudar a chegar no céu. Irmão, casamento serve para uma coisa. São 2 que se unem para ajudar um ao outro a chegar no céu. A maior prova de amor que eu posso ter para a Val é amar a alma dela. É falar, Val, você vai se encontrar com o seu verdadeiro noivo. Gente, eu não sou o verdadeiro noivo da Val. O verdadeiro noivo dela confiou ela a mim, para eu ajudá-la a ser entregue, estar preparada para o verdadeiro noivo dela. Entenda, nós somos seres eternos. Casamento só faz sentido se for à luz da eternidade. Aí eu paro de ficar olhando para a Val, me faz feliz, me faz feliz. Ah, você errou contra mim, você não é compatível comigo, não quero mais nada com você. Quando a Val errar, quando a Val pecar, quando a Val tropeçar, é a hora que ela mais precisa de mim como marido, porque o meu compromisso é com a alma dela, e eu garanti que se eu tiver que entregar minha vida para amar ela como Cristo amou a igreja, e entregar ela para Jesus, cara. Para que serve o casamento? São 2 que se unem para ajudar na eternidade um do outro. É por isso que a pessoa que você casar, quando ele errar,
é o momento que você olha no olho dele e fala, é agora que eu entro em ação. Eu vou te ajudar, cara. Você vai vencer essa parada. Você vai vencer esse pecado. Porque você vai se encontrar com Deus um dia. O papel do marido é preparar a esposa para Deus. Olha só o que Paulo diz, ele mesmo diz. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. 26, para quê? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Homens, presta atenção, o nosso papel como marido é ajudar a nossa esposa a ser essa igreja sem mácula, sem ruga, sem mancha, sem defeito, para apresentar ela para Jesus. E ele fala isso através do lavar da água, que é a palavra. Ou seja, meu irmão, se vira e vai ler sua Bíblia. Se vira e vai crescer espiritualmente se você quer ser marido, porque você está assumindo a espiritualidade de uma mulher. E no futuro a espiritualidade de filhos. O que é casamento? Não é esse romancezinho que você vê em Hollywood, não. É dois se unindo e falando, eu estou comprometido com a tua alma e você vai chegar no céu. E ela olha para ele e fala, e eu estou comprometido com a tua alma e você vai chegar no céu. Nem que eu tenha que entregar a minha vida por isso. Qual é o papel da mulher? A mulher foi chamada para ser uma auxiliadora idônea, ou seja, é a Val comprometida durante todo o nosso casamento e fala, Douglas, um dia você vai estar diante de Deus e Ele vai falar, mostre-me as tuas obras e você vai ter obra para apresentar, porque eu te auxiliei nessas obras. Um dia você vai chegar diante de Deus, Ele vai falar, mostre-me as tuas obras, e a Val vai estar do meu lado, mostra aí, vai, mostra o que a gente fez, mostra as coisas que a gente fez, mostra o preço que a gente pagou, mostra o que a gente renunciou, e a gente vai mostrar, e não vai ser obras de palha, nem de madeira que o fogo consome, vai ser obras de ouro, vai ser obras de pedras preciosas, que vão permanecer diante dEle, porque alguém escolheu me auxiliar, olhando para a eternidade, não olhando para o conforto dessa vida, cara. Para que serve casamento? É por isso que quando você encontra a pessoa certa, ela tem que te jogar de joelho para adorar ao Senhor. Uma pessoa que te leve ao Senhor. E não que te cause uma dependência emocional. Você não me ligou, você não mandou mensagem, você não respondeu, você não sei o quê. Vai dormir, pergunta bem se eu orei. Você orou hoje? Aí beleza. Porque fica tentando essa dependência emocional e esse negócio de completar um ao outro. Não, meu irmão. É completo em Deus. Tem que ser completo em Deus. E achar alguém completo em Deus. E dois completos se juntar. Aí o negócio acontece. Dois completos, cara. Então, terceiro, encontre alguém que te faça adorar ao Senhor. Porque casamento é a união entre dois seres eternos que se ajudam a chegar na eternidade. Quarto, encontre alguém que te auxilia no seu propósito. Presta muita atenção nisso, gente. Olha que coisa maravilhosa. Volta lá em Gênesis 24. Olha só, verso de número 60. Então, aconteceu tudo isso. Ele descobriu que era filha, que era parente de Abraão. Ele foi para a casa dela, ele falou com os pais dela liberaram, e aí aconteceu o que meu pai disse aqui, perguntaram para ela, você quer ir? Quero. Aí ela falou, deixa ela ficar mais um tempo, e o servo falou, não, eu tenho pressa, tal, e finalmente eles falaram, não, beleza, então ela vai. E aí no verso de número 60, a família abençoa ela. E olha só, verso de número 60 de Gênesis 24, olha só, abençoaram a Rebeca e lhe disseram, és nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Se liga. A bênção e o propósito que estava sobre Rebeca era exatamente a bênção e o propósito que estava sobre Isaac. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Encontre alguém que está debaixo do mesmo propósito que Deus colocou na sua vida, cara. Encontre alguém que compartilha. Gente, se eu vou encontrar uma auxiliadora, só faz sentido se ela for me auxiliar. E se eu quero encontrar alguém para eu auxiliar, no caso da mulher, só faz sentido alguém que você tenha a mesma missão que a dele.
É por isso que talvez a grande dica nesse encontro, o que você precisa entender nesse encontro, não é que você precisa achar um marido, você precisa achar o seu propósito. Você não precisa achar uma esposa primeiro, você precisa primeiro encontrar o seu propósito, e aí ele te dá uma auxiliadora. Lembra o que a gente viu ontem? Gênesis capítulo número 2. Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma auxiliadora. E no próximo versículo, ele não faz. Por quê? Porque Adão tinha que entender a missão dele antes de vir uma auxiliadora. Ele precisa sentir necessidade primeiro, precisa ralar e falar, nossa, podia ter alguém me ajudando aqui, né? Aí Deus fala, dentro da sua necessidade eu te dou alguém. Porque senão ele não ia valorizar. Como é que eu vou te dar uma auxiliadora se você não sabe para que você foi criado, cara? Você não tem missão. Para que alguém para te ajudar no que você não está fazendo? Por isso, talvez hoje aqui você precisa casar com o seu propósito. Casar com o seu chamado. Qual é o seu chamado? Porque Deus não vai dar uma menina da igreja local para um missionário itinerante. Porque Ele vai matar os dois. Qual é o seu chamado? Quantos homens de Deus e mulheres de Deus a gente vê se matando aí? Porque casou errado. Porque escolheu errado. E ela quer viajar, e ele quer ficar, e ele quer fazer, e ela não quer. E ele tem um chamado para isso, e ela tem para outro. E eles casaram errado. Qual é o seu chamado? Isaac sabia, e esse servo sabia exatamente qual era o chamado de Isaac. E ele precisava encontrar alguém que se encaixasse no chamado de Isaac. Sê tu, mãe de milhares e milhares, e domine sobre os seus inimigos, cara. Era a mesma bênção que estava sobre Isaac. Abraão, olha para o céu, conta as estrelas, conta as areias, assim será a tua descendência, Abraão. E eu vou abençoar quem te abençoar, eu vou te amaldiçoar quem te amaldiçoar. Cara, era o mesmo propósito. Você precisa encontrar alguém que esteja debaixo do mesmo propósito, o mesmo chamado que o seu. Mateus 6,33 diz assim, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Ou seja, encontre o seu lugar no reino e depois pede o resto para Ele. Ok? Busque em primeiro lugar estabelecer o reino, e no meio desse serviço seu, Ele vai te dar uma auxiliadora, ou no meio desse serviço seu, Ele vai te dar um homem para você auxiliar. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você precisa entender o seu chamado. Como é que eu entendo o meu chamado? Eu queria dar uma dica bem simples. Primeiro, o que tira a sua paz? O que tira a sua paz? Você fala, isso me incomoda. Esse é o seu chamado. O problema é que a gente tem uma mania no Brasil, principalmente. A gente é profissional em reclamar e amador em fazer alguma coisa. Você entrou na igreja e está incomodado com o louvor, meu irmão, se vira e vai ajudar o louvor. Para de reclamar. Seja a resposta da sua murmuração. Porque tem um monte de gente lá louvando ao Senhor que não está nem vendo do ré mi fá, porque não é o chamado deles. Eu entro, não consigo nem ouvir que tem guitarra, que tem não sei o quê. Não consigo nem ouvir. Por quê? Porque não é meu chamado música. Então isso não me incomoda. Mas tem gente que entra no lugar e se incomoda. Por quê? Porque aquilo que está queimando no seu coração, geralmente esse é o seu chamado, cara. Tem gente que entra e fala, essas crianças correndo, podia ter uma escolinha para elas. Ei, pastor, não investe na escolinha. Meu irmão, esse é o chamado, vai lá cuidar das crianças. Tem gente que entra e vê decoração, tem gente que entra e vê design, tem gente que entra e vê música, tem gente que entra e vê pregação. Pô, esse Douglas, hein? A oratória dele, não sei o quê. Então vai estudar, cara, e ser a resposta. Geralmente o que queima e te incomoda é o seu chamado. Missões. Pô, podia plantar a igreja não sei aonde. A igreja só quer ir para Orlando, ninguém vai para a África. Então vai. Seja a resposta, para de murmurar e seja a resposta, porque geralmente esse é o seu chamado, cara. Quais são as habilidades, dons, recursos que Deus te deu? A Helena Tanuri fala um negócio muito legal, a Helena que vai estar com a gente, espero que ela não fale isso também. Ela fala um negócio muito legal, ela fala assim, imagina que eu vou mandar os meus filhos, 2 filhos meus, um para o Alasca e outro para a praia. Eu vou preparar a mala dos 2.
Para o menino que vai para o Alasca, eu coloco blusa, touca, luva, bota, coloco para ele porque ele vai para o Alasca. E para o menino que vai para a praia, eu coloco sunga, calção, chinelo, protetor solar. A mala dele revela para onde ele vai. Está entendendo? Aí ele falou assim, agora se o menino do Alasca chegar lá com a mala da praia, ele vai morrer no Alasca. Porque você imagina ele de sunga, de chinelo no Alasca, ele vai morrer. E se o menino com a mala do Alasca chegar no Rio de Janeiro, vai morrer também. Eles nem sabem o que é luva, touca, essas coisas. Nem sabem o que são essas palavras. O que é touca? Né? Em Manaus, né? Em Belém, Teresina. O que tem dentro da sua mala? O que Deus colocou na sua mala quando te mandou para a terra? Isso revela para onde Ele quer que você vá. Está entendendo? Douglas, eu sou muito comunicativo e eu tenho facilidade em tal área. Deus está te falando, essa é a sua nação. Não, Douglas, eu já sou bem introspectivo e eu tenho facilidade na outra área. Então essa é a sua nação. O que está dentro da sua mala? Quais são seus gostos? Quais são suas habilidades? Quais são suas aptidões? Quais são seus dons? É a sua mala. E na sua mala está revelado qual é a nação que Ele quer que você alcance. Entende o seu chamado, cara? Para depois encontrar alguém que vai se encaixar no seu propósito. É isso que aconteceu com Rebeca. E por último, para a gente encerrar. Número 5. Encontre alguém puro. É interessante o verso 16 ressaltar que Rebeca era muito formosa de aparência e virgem. E eu poderia colocar, encontre alguém virgem. Mas eu comecei a entender nessa caminhada com os jovens que tem muito virgem que é impuro e tem muita pessoa que já perdeu a virgindade e que hoje é pura. Então encontre alguém pura. Encontre alguém, uma pessoa pura. O que você precisa entender é que sexo é um presente de Deus, gente. Sexo é um presente de Deus. Sexo é uma coisa boa, viu, gente? Uma coisa de Deus, coisa maravilhosa. Quando Deus formou o homem do pó da terra, algumas pessoas pensam que Deus foi lá, fez a cabeça do homem, fez o nariz, formou o nariz bem bonito, assim, fez um lábio carnudo, fez uma orelha, fez os olhos, tal, fez o pé do homem, a mão. Aí quando ele foi fazer o pênis, ele falou para o diabo, não, vem aqui, faz aqui para mim, que eu não vou pôr a mão, não, faz para mim aqui. Foi Deus que criou, cara. Foi Deus que fez. Deus fez. É um presente de Deus. Gente, nós poderíamos engravidar dando a mão. Vamos fazer um filho aqui. Paz do Senhor. Não, mas Ele decidiu inventar esse negócio de sexo. Que Deus maravilhoso, gente. Não é na verdade? Poderia engravidar como alguns animais que não tem prazer nenhum naquele. Mas Ele decidiu nos presentear, cara, com algo chamado sexo. É um presente de Deus. E eu não sei se a sua família tem tradição nesse negócio de presente. A minha família tem bastante tradição com presente. Meus pais sempre foram bem... sempre mantiveram essa tradição nas festas específicas dar presentes. Aniversário, a gente sempre ganhou presente, Natal, Dia das Crianças, tal. E eu lembro que o Natal era o mais esperado, né? Natal, gente, era, meu Deus, era o dia mais esperado do ano. E aí, eu lembro que um mês antes eu já começava a falar na cabeça do meu pai e da minha mãe, tô querendo um patins, hein? Tô querendo um Game Boy. Tô querendo um videogame, tal. Já ia falando para eles, dando a listinha, né? Dando as indiretas, né? Vi uma propaganda de não sei o quê, fica a dica aí. Entendeu? E aí, meus pais, imagina que seus pais saem dia 15 de dezembro para comprar os presentes. Aí eles vão lá na loja e deixam você em casa, é lógico, compra todos os presentes, tal, fica o dia inteiro lá comprando, aí eles voltam. Aí eles chegam em casa, estacionam o carro com aquele carro cheio de caixinhas embrulhadas. Só que é 15 de dezembro, gente. E o meu pai e minha mãe era do tipo que eles esperavam meia-noite. Entendeu? Dia 24, 11h30, mãe, dá meu presente. Não. Temos que esperar a meia-noite para dar o seu presente. Ou seja, não ia me dar antes. Aí,
dia 15. E para o dia 25, gente, 10 dias para uma criança são 10 mil anos. 10 dias para uma criança que não tem nada para fazer, que fica o dia inteiro lá sem fazer nada, é muito tempo. Então você imagina, seus pais chegaram, dia 15 de dezembro, guardaram, esconderam todos os presentes e tal. Aí beleza. Aí no outro dia, seu pai e sua mãe saem. E você e o seu presente fica sozinho em casa. Você está lá assistindo televisão, gente, mas você não está nem prestando atenção no que está falando na televisão, porque sua cabeça está só no presente. Meu Deus, meu presente está aí, e eu estou aqui, meu presente está aí, e não tem ninguém aqui. Aí você vai no quarto, você fala, eu vou só ver o tamanho da caixa. Entendeu? Só vou ver o tamanho da caixa. Aí você vai no quarto, você olha embaixo da cama, aí você olha em cima do guarda-roupa o seu presente. Aí você pega. Aí tem seu nome, Douglas. Você fala, esse é meu presente. Aí o que você faz? Só passa a mão assim, só um pouquinho. Poxa vida, meu presente, cara. Só que te bate uma culpa tão terrível, né? Tipo, passando a mão no meu presente. Não posso passar a mão no meu presente. Eu não recebi ainda. Aí você guarda, fica lá orando, vendo televisão, orando, Senhor, perdão que eu passei a mão no meu presente, não deveria, tal. Aí beleza. Aí passa uns 2 dias, seu pai e sua mãe saem de novo. Vai na reunião do círculo de oração. E você fica sozinho em casa com o seu presente. Mas agora você sabe onde está. E agora passar a mão naquele presente ainda não é mais suficiente. Aí você abre, mas sem estragar o durex. É bem devagar. Mantendo a integridade do durex, né? E aí você coloca a mão dentro só para dar uma olhada. Aí você põe a mão dentro, é o patins. É o patins. Só que da próxima vez, já pôr a mão dentro já não é suficiente. Você quer dar uma experimentada. Só que, cara, é uma experimentada tão horrível, porque você quer experimentar, mas seus pais podem chegar, e aí você põe meio torto, e aí você anda meio... E aí você fala, meu Deus, né, é isso andar de patins? Não, é porque... Aí dá uma sujadinha no presente, tudo, aí você coloca de volta. Aí chega o dia 25. E seu pai vem todo feliz te entregar. Está aqui, filho. E aí você é obrigado a fingir uma cara de surpresa. Você abre e fala... Não acredito. Um patins. Deixa eu te perguntar uma coisa. Será que o seu marido vai ter que fingir uma cara de surpresa na sua lua de mel, cara? Falar, nossa. Será que a sua esposa vai ter que fingir uma cara de surpresa? Esse presente, ele tem o valor que você der para ele. Sabe, eu e a Val tivemos a graça de Deus de casar virgens. Ou seja, a gente esperou esses 3 anos e, cara, a gente valorizou aquilo. Para a gente, aquilo tinha muito valor. Ou seja, quando chegou a lua de mel, aquilo era muito valioso para a gente. E se passaram 8 anos e continua sendo muito valioso. Porque a gente deu valor. Se você tratar como sem valor, não vai ter valor. Se você tratar como banal, vai ser banal. Sabe qual é o castigo daqueles que fazem sexo antes do casamento? Não fazer depois. Porque banalizou, porque é uma coisa comum, já tinha, não precisou nem de aliança para ter. Valoriza, cara. Isso é um presente de Deus para a hora certa. E eu tenho uma profecia para dizer para vocês: o Natal vai chegar. Seu presente está embrulhadinho em cima do armário. O Natal vai chegar, cara. Você vai poder brincar à vontade com seu presente, na hora certa. Uma vez eu recebi uma palavra muito interessante falando que a herança era do filho pródigo, mas ele pôs a mão antes do tempo e se tornou uma maldição. Tem o tempo certo, cara. Sexo é um presente. Mas além de um presente, talvez mais sério do que isso, sexo é um pacto. Olha só o que diz no verso 67. Olha só. Isaac
conduziu Rebeca até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou Rebeca. E esta lhe foi por mulher. Ela a amou, ele a amou, assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Isaque se encontra com Rebeca e leva ela para dentro da tenda, e ali eles se casam. E ali eles fazem uma aliança. Entenda uma coisa, sexo é um pacto. Sexo é um pacto, gente, de sangue. Por que você acha que existe algo chamado ímen? Uma pele que é rompida na primeira relação sexual. Para que Deus fez isso? Para castigar a mulher? Tipo, ela mordeu a fruta, nasceu um ímen. Não, por que Deus fez isso? Porque Ele estava comunicando, sexo é um pacto de sangue. É uma aliança de sangue. Na primeira vez que a mulher tem relação sexual, o sangue dela é derramado e mistura com o sangue do homem. Para você ter noção, se ela tiver uma doença no sangue, aquele rapaz vai ter também, porque é uma mistura de sangue, o sêmen é sangue. Ou seja, na relação sexual, um homem e uma mulher fazem um pacto de sangue. E Levíticos, capítulo de número 17, verso 11, vai dizer que a vida está no sangue. Tanto que o judeu não come carne com sangue, porque a vida está no sangue. Então, o sexo é um pacto de vida, onde os dois se tornam uma só carne, gente. Isso aqui é muito sério. Muito sério. É um pacto de sangue. A relação sexual é essa mistura do sangue de vocês dois. Essa aliança aqui é só simbólica, com a aliança mais profunda que eu tenho com a Val, cara. Uma aliança de sangue, onde os nossos sangues se misturaram. Então, entenda, cara, nós estamos diante de algo que a nossa sociedade está banalizando. Que você assiste um seriado onde o cara faz sexo cada episódio com uma pessoa, mas não foi assim que Deus desenhou. Deus desenhou você para fazer uma aliança com uma pessoa só. E eu quero te dar uma dica para você casar com a pessoa mais bonita da face da terra. Quem quer? Com a pessoa mais maravilhosa da face da terra. Eu vou te ensinar agora. Vai valer o encontro agora. Está preparado? Porque a Val conseguiu. Quando Deus cria Adão, e ele percebe que ele está só, ele vem e cria Eva. E apresenta para Adão. A pergunta que eu tenho para você é, como era Eva? Como é que ela era? Será que Eva era alta? As baixinhas dizem que não. Será que ela era loira? Eu acho que Eva tinha todas as cores de cabelo, tipo, cada mecha uma cor. Será que ela tinha os seios grandes? Será que ela tinha o bumbum redondo? Como é que era Eva? Eu não sei, eu só sei uma coisa. Que Eva era a mulher mais bonita da face da terra. Alguém tem uma dúvida disso? Teologicamente, exegeticamente? Não, né? Hermeneuticamente, interpretação pura da Bíblia. Eva era a mulher mais bonita da face da terra. Por quê? Porque só existia uma mulher na face da terra. Esse é o plano de Deus para nós. A Val é a mulher mais bonita da face da terra. Por quê? Porque na minha terra só existe uma mulher. Entendeu? E o Douglas vai ser o homem mais bonito da face da terra para a Val. Porque ela escolheu que no mundo dela vai ter só um homem. Deus criou a gente para um padrão único. Se você se deita com um monte de rapazes, você se deita com um monte de moça, quando você se casar, inevitavelmente você vai ficar comparando o seu marido, a sua esposa, às pessoas que você se deitou. Eu não tenho comparação nenhuma. Ou seja, a Val é a melhor pessoa na cama da face da terra, eu sou a melhor pessoa na cama da face da terra para ela. Por quê? Porque é um padrão único. Que adianta você ter experimentado de todo mundo e ser eternamente satisfeito? Eu prefiro ter experimentado de uma pessoa e ser completamente satisfeito, cara, na pessoa que Deus me deu. É um padrão único. Deus quer que você se entregue a uma pessoa. Mas eu sei que tem pessoas aqui
que já erraram. Tem pessoas aqui que conheceram o Senhor depois de muitas coisas que aconteceram. Mas eu creio que Deus quer restaurar a sua vida, cara. Deus é um Deus que faz tudo novo. Deus é um Deus de recomeços. Deus é um Deus de segunda chance, de terceira, de quarta, de quinta. Deus é um Deus que pode te fazer puro de novo. Te fazer pura novamente. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Você não é surpresa para Deus. Ao te criar, Ele sabia tudo o que ia acontecer. Sabe o que é mais doido? Quantos aqui creem que Deus te ama? Levanta a mão para eu ver. Quem crê que Deus te ama? Você fala assim, eu sei que Deus me ama. Cara, se você acha que Deus te ama hoje, é porque você acha que Deus vai te amar até o fim. Por quê? Porque você serve a um Deus que está fora do tempo. E se Ele te ama hoje, sabendo do seu futuro, você está dizendo, apesar de tudo que eu possa fazer, Ele vai me amar até o fim. Você entende que quando Jesus morreu na cruz por você, Ele sabia tudo o que você ia fazer? Tem noção disso? Ele sabia de todos os seus pecados, e mesmo olhando Ele falou, ainda assim, eu vou morrer por essa pessoa. Não importa o que você já fez, não importa o que aconteceu, Ele ama você e Ele quer pôr a mão nessa sujeira com você e restaurar a sua vida. Imagina se você estivesse diante do altar, você, seu marido, ou você, a sua esposa, e aí o pastor falasse, peraí, antes de perguntar se você aceita, eu tive uma revelação de Deus aqui, eu vou contar tudo o que seu marido vai fazer. Olha, ele vai te trair, com 6 anos de casado, com 7 anos de casado, vai ter uma briga tão feia que ele vai fazer não sei o que para você, e aí ele começasse a falar tudo que o seu marido fosse errar, e as traições que fosse acontecer, e tudo que fosse acontecer, você casaria com ele? Sabendo do que ele ia fazer? Foi exatamente isso que aconteceu no altar, onde Deus estava celebrando o casamento. Estava Jesus aqui e a gente aqui de pé, e Deus falou para Jesus, deixa eu te falar tudo o que ela vai fazer. Ela vai te trair, ela vai se prostrar diante de outros deuses, ela vai embora 5, 6 vezes, 7 vezes, ela vai fazer não sei o que. E ele perguntou para Jesus, você ainda quer? E ele disse, eu quero. Eu quero mesmo assim. E ele colocou uma aliança no nosso dedo, e não foi uma aliança de ouro, foi uma aliança de sangue. Ele derramou sangue para fazer essa aliança com você. Você não é surpresa para Deus. Fica pensando que você decepcionou Deus. Você não é surpresa para Deus. Mas eu sei que aonde abundou o pecado vai superabundar a graça de Deus. Eu sei que das suas feridas Ele tem poder para fazer sair cura dessas feridas para outras pessoas. Ele tem poder de redimir a sua história. Sua história de sexualidade, sua história de relacionamento, sua história de erros. Você não é surpresa para Deus. Quando Jesus estava naquela cruz derramando o sangue dele, Ele viu você, e Ele viu os seus pecados, e Ele viu as suas falhas, e mesmo assim Ele se manteve naquela cruz, porque Ele acreditava que você poderia ser restaurado. E talvez essa seja a manhã da sua restauração, cara. Que o amor de Deus nos restaure, que o amor de Deus por nós lave os nossos pecados, e que Deus te dê uma nova vida, cara, a partir desse encontro. Se coloque de pé no seu lugar, quero orar junto com você. Quero orar por discernimento, quero orar por uma escolha acertada, porque não é só a felicidade que está em jogo aqui, é uma geração que está em jogo, é a nossa nação que está em jogo. A nossa nação depende do seu casamento, cara. A sua cidade depende do seu casamento, a sua igreja depende do seu casamento. Você vai escolher certo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Papai, aqui estão seus filhos, papai. Aqui estão suas filhas, papai. Aqui estão os seus Isaques, pai, e as suas Rebecas, pai. Filhos da promessa, filhos que têm um propósito desenhado, filhas
que têm um propósito desenhado por Ti, Pai. Filhos que o Senhor enviou para essa terra com uma missão muito específica, Pai. E eu quero te clamar a Ti pela vida deles, Pai. Senhor, derrama sabedoria sobre esse auditório agora, Pai. Pai, derrama discernimento espiritual sobre esse auditório agora, Pai. Em nome de Jesus, que ninguém vai escolher errado aqui, papai, mas que todos vão escolher com base no Espírito Santo do Senhor. Nós não vamos escolher com base em feridas, nós não vamos escolher com bases carnais, mas nós vamos escolher com base na Tua palavra, com base numa revelação Tua, com base numa vida de oração, Senhor. Nos dá a mente de Cristo, nos dá os Teus olhos, papai, para enxergar como o Senhor enxerga, papai. Senhor, nos dá alguém, Pai, dá alguém a eles, Pai, que complete a missão que o Senhor deu a eles, Pai. Dá alguém puro a eles, Pai. Senhor, ajuda essas pessoas que estão aqui, Pai. Mostra as pessoas certas para eles, Pai. Senhor, atende a angústia do coração dessas pessoas, Pai. Senhor, se alguns aqui precisam de um lavar, Senhor Jesus, o Teu sangue, Pai, vem agora nessa manhã e restaura completamente essas pessoas, Pai. Revela do Teu amor, da Tua bondade, Senhor. Cura feridas, Pai. Senhor, apaga passados de sexualidade deturpada, Pai. Apaga passados de vícios sexuais, Pai. Perdoa e apaga e liberta, Senhor. E faz algo novo a partir desse final de semana, papai. Somos Teus, Pai. Somos Teus, Pai, apaixonados por Ti, Senhor. E que nós possamos encontrar alguém, Senhor, que nos ajude a nos encontrar um dia contigo, papai, sem ruga nem mancha. No nome de Jesus, papai. Amém, Senhor.